Cristo no seu ministério, ele já estava dizendo em suas pregações que um certo dia, um dia desse qualquer, ele iria ser entregue aos pecadores. E não porque Jesus era um pregador fraco, que pregava um tempo e a partir de uma data X ele iria ser morto porque não aguentou o fardo, porque ele é um fracote, porque ele fracassou. Não é por isso. Porque o projeto de Deus para cada pessoa, quem dita é o próprio Deus. Então, Deus sabia, e Cristo também sabia, que haveria um dia em que ele mesmo iria ser entregue aos pecadores, para que através do sacrifício da morte na cruz, nós tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui hoje. Então, não era uma surpresa para Jesus Cristo o fato de ele um dia ser morto, não. Aliás, fazia parte do projeto de Jesus Cristo. Mas eu, meditando nesta palavra, veio no meu coração algo muito forte. Aleluia! Algo muito forte. E veio algo sobre o amor de Cristo, o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Tanto é que ele dá o seu próprio Filho para morrer por cada um de nós. E quando Jesus ele veio ali como homem normal, ele já começa a se humilhar, meu caro irmão Jax, porque ele era Deus, mas ele faz questão de descer do céu e conviver com as pessoas pecadoras como se fosse um ser humano. E aí, na verdade, nos deixa entender que havia muito amor em Deus, muito amor naquele homem chamado Jesus Cristo. Porque para a pessoa descer ao ponto de se tornar um homem normal, pecador, tinha que ser muito amoroso para aceitar essa condição. Então eu vejo muito amor em Jesus de Nazaré, eu vejo muito amor da parte de Deus, que dá o seu Filho unigênito para ser morto pelos pecadores. E eu vou mais além quando Deus me mostra algo muito forte sobre esse amor, é que eu vejo que a Bíblia diz que no fim dos tempos, quando Jesus estiver perto de voltar para buscar a igreja de novo, no fim dos tempos, esse amor, o amor, enfim, ele iria se esfriar. Então o amor esfriando, não de Deus, mas o amor entre as pessoas, o amor se esfriando, aleluia, iria dar e seria um sinal da volta de Jesus Cristo. Mas quando Jesus está pregando a palavra de Deus, ele prega com muito amor. E eu vejo que ninguém tinha capacidade de amar como ele amou, e de amar como ele ama. Quando eu vejo Jesus indo levado para o matadouro, e ele vai calado, sem resmungar nada, sem estar pensando em parar, pelo contrário, ele vai adiante. Isso é que é amor. Então ninguém tinha capacidade, ninguém tinha essa coragem de fazer o que Jesus fez. Se você observar, tem muita gente pecando aí, tem muita gente perdida por aí, e muitas pessoas, mesmo sendo cristãs, olham para elas, mas não olham com amor. E olham para elas e dizem assim: esse aí não tem jeito, é melhor ficar longe dele ou longe dela. Mas quando Jesus olhava para uma pessoa perdida, aleluia, ainda que ninguém desse credibilidade, porque havia naquela época entre os judeus um lugar chamado vale, como se fosse um vale dos rejeitados. E ali o cego, aleijado, sabe, o atormentado, o sem ninguém, o Zé Ninguém, ele era levado até esse ambiente onde havia os desprezados de Jerusalém. E Jesus chega para acolher e recolher o que para muitos era o lixo de Israel. O que para muitos era um zero à esquerda para a população. E Jesus vem para Para abraçar. A Bíblia diz que ele veio para os perdidos. E eu quero já entrar na mensagem, no miolo central da mensagem, informando a você que ainda que você veja alguém só misericórdia, essa pessoa é muito importante para Deus. E é bom que você olhe para essa pessoa e ainda que você fale no seu coração, mas diga assim, que Deus tenha misericórdia da sua alma. Não pragueje, não desfaça de ninguém, porque Jesus, ele é o próprio amor. E nós que temos Jesus de Nazaré, ainda que nós não amemos aos outros, mas pelo menos não desfaça e nem jogue praga
e nem mantenha um ódio no coração. Porque aquele que tem Deus na vida, ainda que sinta dificuldade de amar o próximo, amar o inimigo, não pode, em hipótese alguma, odiar o próximo. Então Jesus suportou tudo isso, por quê? Porque ele era o próprio amor. Mas por incrível que pareça, não vou pregar sobre o amor. Essa seria a introdução da mensagem. Mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que Jesus de Nazaré, ele prega sobre a sua morte. E como é interessante, já pensou? Eu chegar aqui hoje e dizer assim, o último culto vai ser hoje. O pastor presidente, abaixo de Deus, ele é quem diz a regra, né? Estou aqui para obedecer. Vai me tirar daqui e colocar em outra cidade. Seria, não para todo mundo, mas para umas pessoas, um pouco, assim, geraria uma saudade, não para todos. Mas enfim, mas se eu chegar aqui, ó, amanhã eu vou morrer, aí o impacto seria maior. É isso que ele dizia. Pessoal, eu vou ser entregue aos pecadores, eu vou ser morto. Então pregar sobre a própria morte não é normal. Pregar sobre a própria morte não é convencional, não é aceitável, não é, sabe, é loucura. Mas Jesus pregava. E quem tinha o juízo no lugar, sabia que ele pregava. E haveria de decorar, lembrar dessa pregação. Mas quando acontece, propriamente dito, o fato de ele ser entregue à mão dos pecadores e ser morto, e não porque Jesus é covarde ou medroso, porque ele poderia correr, sabe, se tem uma reação, mas não, ele é o quê? Ele é entregue aos pecadores. Então Jesus não foi a pessoa que foi pega, não. Ele se entregou à morte, em função da minha e da sua salvação. Então ele é morto, mas ele dizia assim, 3 dias é o prazo que eu dou para ressuscitar. 3 dias eu ressuscito, porque o Pai vai me ressuscitar. A Bíblia diz que todos escutaram a pregação de Jesus, inclusive, claro, os discípulos, os 12. Mas quando isso acontece, quando Jesus é pego, que para ele não era surpresa nenhuma, e vai conduzido ali o quê? Ao julgamento, à condenação, e ali é jogado para lá e vai ser morto na cruz. Quando isso acontece, Soares, os pregadores que ouviram tudo aquilo que foi pregado, escutaram muito bem, obrigado. Os seus próprios auxiliares de ministério, os mais próximos, que eram os 12 discípulos, ninguém vai se lembrar que ele havia pregado sobre a sua própria morte. E principalmente, ninguém vai se lembrar da promessa que ele tinha feito da ressurreição após os 3 dias. Tanto é que a Bíblia diz que quando chegam os 3 dias, Cristo ressuscita. E ali algumas mulheres santas, mulheres de oração, mulheres de compromisso, são aqui guiadas por Deus e vão até o sepulcro. E quando chega lá não tem mais ninguém, elas voltam para dizer aos discípulos que o corpo de Jesus não está mais lá. E ninguém vai se lembrar para dizer assim, irmã Celiane, já sei o mistério, compreendo, encaixou agora. Ele ressuscitou. Ninguém diz isso. Como pode? E ali Jesus sai, quer dizer, ressuscitado, e vai o quê? Ao encontro dos seus amados irmãos, filhos, os discípulos, os seus filhos. E no caminho, Jesus encontra o quê? 2 discípulos. A Bíblia fala do nome de um deles, chamado Cleópatras. E o outro não cita a Bíblia o seu nome, mas eram 2 discípulos. E os 2 iam conversando de Jerusalém até Emaús, uma cidade próxima, nem tanto, mas um pouco próxima de Jerusalém. E os 2 pregadores que conheciam a palavra, que tinham fé, iam conversando entre si. Preste atenção. E a conversa deles 2 era o quê? Essa aqui. Dizia a eles: Jesus foi morto. O nosso mestre já era. Ele nos abandonou. O nosso pastor, mataram ele.
Eu me lembro que ele curou muita gente, mas agora não deu certo. Nós estamos sem o quê? O nosso líder. Nós estamos sem um pregador que quando pregava as pessoas ouviam e ali se arrependiam umas e outras se revoltavam. Curava, libertava, expulsava demônio. Era realmente uma liderança espiritual. Mas agora nós estamos o quê? Como coitados. E eles conversando e pregando, falando sobre Jesus, ainda que fosse falando sobre um fracasso, porque para esses discípulos era um fracasso Jesus ser morto. Mas mesmo assim o assunto era quem? Era Jesus. Aí Jesus aparece no meio deles. E quando eu estou nesse texto aqui meditando, Cristo, ele me faz lembrar algo muito forte, Noemi. Os dois iam reclamando, meu, que sabe? E agora estamos sozinhos. Mas estavam falando sobre Jesus. E quando alguém começa a falar sobre Jesus, irmão Wanda, quando alguém se reúne para conversar sobre ele, Jesus aparece. Presta atenção. Quando alguém começa a conversar sobre as coisas de Deus, Jesus aparece. Se você se sentar com outra pessoa para conversar sobre outros assuntos alheios, para, sabe, reclamar da vida, para falar mal de alguém, não. Mas se você conversar sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, Jesus aparece. Porque a Bíblia diz que estando o quê? Duas pessoas ou mais conversando sobre Jesus, ele está no meio. E os dois iam reclamando, é verdade. Mas só porque eu ia falando sobre Jesus de Nazaré, ele aparece. Olhe para teu irmão. Diga assim: quer ver Jesus na sua vida? Fale sobre o nome dele. Aplauda Jesus. Olha aqui. Quer ver Jesus na sua vida? Fale sobre ele. A Bíblia diz que eles iam falando sobre Jesus Cristo. Ele é atraído por essas palavras. Algo chama Jesus Cristo. E o que chama Jesus a entrar na casa da pessoa, na família da pessoa, não é as conversações de praguejamento, sabe? Falando mal do A, do B e do C. A pessoa fala tanto, mas tão mal das outras pessoas, que adoece. E isso não é chamar Jesus para estar no meio. Isso é chamar o quê? Os espíritos imundos. Nós temos que usar a boca para falar bem de Jesus Cristo, para, sabe, profetizar coisas do céu. Quando isso acontece, você abre a boca para falar de Jesus Cristo. O Espírito Santo é atraído por isso e começa a envolver-se contigo. E você se torna uma pessoa diferente, aleluia. Uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo. O que Deus quer nessa noite, meu amado irmão, é que você comece a mudar o seu comportamento. O que Deus quer nessa noite é que eu também mude o meu comportamento. É que a igreja comece a atrair Jesus Cristo pelo seu comportamento. Não simplesmente porque pede oração, ou porque não, mas também a partir de nós, está dentro de nós o comportamento. Como está o nosso comportamento hoje? Será que nós estamos atraindo Jesus para nós ou afastando de nós a presença dele? Esses pregadores estavam o quê? Sem querer, querendo, chamando Jesus para perto deles. Eles estavam achando, Aldair, que estavam sozinhos. Olha o mistério, olha aqui a revelação. Eles estavam o quê? Considerando-se sozinhos agora. Tipo assim, ele morreu, mal, morreu mesmo. E agora? O mestre já foi. Estamos o quê? Sozinho. Quem sabe Pedro, mais barbudo, mais robusto, vai nos ajudar. Quem sabe? E aí, conversando meus sentidos sozinhos, eles iam de estrada fora. Um caminho longo. 70 estádios. Era o quê? A quilometragem. E ali eles iam andando e falando. Então, eles sentindo, irmão Evilásio, sozinho sem Jesus. Mas quando a pessoa se sente sozinha, sem a força de alguém, sem a força de, sabe, do marido, da esposa, do filho, mas se mesmo se sentindo sozinho, isolado, solitário, aleluia,
Mas se falar em Jesus Cristo, Ele aparece na sua vida e diz assim: eu estou aqui, não está mais sozinho, porque você falou no meu nome, eu apareço. Quando a gente está reunida ou reunido aí como tanta multidão, mas Jesus não está no meio, porque o assunto ali é pesado. O assunto ali não atrai Jesus de Nazaré. É por isso que a igreja, quando está com muita gente, é bom, é agradável, até nos alegra, é verdade. Mas muitas vezes a igreja está cheia, mas ninguém está ligado. Se tiver 3 ou 4 membros reunidos no nome de Cristo vivo, o Espírito Santo não fará desfeita com ninguém. Ele desce na presença do Senhor para cumprir a palavra que nos garante. Tiver 2 ou mais pessoas, no nome de Cristo, reunidas, Ele está no meio. Se aquele pessoal tivesse o quê? Falando sobre outro assunto, Jesus teria passado direto. Talvez visitar Marta ou Maria, mas aparece ali, aleluia, diante deles. Mas tem outro fato importante para que Deus me revelou na palavra. Quando Jesus aparece, Celiane, ninguém consegue, presta atenção, ninguém consegue entender ou descobrir que era aquele homem, era Jesus. Ele estava dentro da igreja, certo? Conversando com os membros, com os pregadores, que eram 2. E eles não conseguem reconhecer Jesus de Nazaré. Pergunte ao seu irmão: você conhece Jesus Cristo? Pergunte: você conhece minha esposa, Jesus Cristo? Você conhece? Pergunte a mim se eu conheço. Pergunte a mim. Irmãos e irmãs, ele estava no meio deles, sabe? No meio, conversando. Como é que alguém, irmão, não consegue decifrar o sotaque de Jesus? Como é que alguém não consegue decifrar o sotaque de um crente, sendo ele crente também? 3 anos e meio, com o mesmo pregador, com o mesmo irmão. O assunto era parecido, sabe? O jeito de falar. Mas ele abre a boca e ninguém reconhece que chegou o mestre. Ele está falando e ninguém dá credibilidade que ele está falando. Ele começa a falar com o jeito dele, um jeito único. Porque tem gente que é parecido com outro, mas pode confundir. Mas Jesus não, Ele é único. Não tem como dizer assim: eu acho não, é ou não é. E ali eles não reconhecem que Jesus chegou. Aleluia. E Jesus começa a falar ali com a voz, da mesma voz. Se eles não reconhecem, a Bíblia vai dizer que eles estão o quê? Conversando ainda com tu, resmungando. E um deles diz assim: não está sabendo não, homem? Tipo assim, repreendendo Jesus. Não está sabendo não? Mal informado, né? O assunto aqui é o seguinte, homem: é que em toda a cidade só se fala um tal de Jesus que era nosso amigo fiel e tal, mas ele morreu. E é esse assunto que eu também estou me reportando. Estou falando sobre esse assunto aqui. Não sabe não? Eu imagino Jesus falar assim: que decepção. Eu estou aqui, sou eu. E esse povo, primeiro, não estava esperando que eu falei que ia ressuscitar. Segundo, sou eu que estou aqui. E esse povo não dá o quê? Ouvidos, não consegue enxergar que eu cheguei. Quantas pessoas estão na igreja e não percebe Deus na igreja? Não consegue sentir o trabalhar de Deus? Não vê nada. Se a pessoa percebe, ao outro que não percebe, sabe? Começa a dizer: o que é isso, hein? Com todo respeito às outras igrejas, mas tem algumas que não entendem o nosso mistério, irmão José. Não entende o seu mistério, sabe? Não entende. Mas que Deus abençoe a todos. Somos todos irmãos e o céu é só um para todos nós. Então o mistério ali era grande. Jesus voltou, mas ninguém enxergava. Jesus chegou, mas ninguém entendeu o mistério. Aleluia! E eu quero informar nesta noite que quando Deus chegar, você tem que estar atento para recebê-lo. Quando Deus chegar na sua vida, Ele não vem para passear. É preciso entender algo muito forte. Quando Deus chega na igreja, Ele só vem, amado irmão, aleluia, para desfazer a obra contrária na sua vida. Ele só vem para fazer aquilo que ninguém pode fazer.
Quando ele chega na sua história, é para mudar da água para o vinho. Aleluia! Porque Deus não vem para, aleluia, só para ficar sentado ou para ocupar. Ele não vem. Ele vem para arrebentar com o inferno, botar o diabo para correr e dar vitória para a glória de Deus. Mas você tem que estar ligado para entender que ele chegou, meu irmão. Quanta gente vem para o culto e vai para casa e nem sabe se Deus falou, porque não conhece mais, irmãos, o sotaque de Jeová, não conhece mais as pisaduras dele, não entende quando ele fala. Eita, ele está aqui, eu estou sentindo Cristo aqui. Eu estou reconhecendo pela misericórdia dele que ele está aqui hoje. Eu ainda consigo ver que ele está aqui, graças a Deus. Para você não ficar perdido e Deus na sua vida, você nem ver ele passar, abre os teus olhos. A Bíblia diz, minha esposa, que os olhos dos discípulos estavam como se fossem o quê? Fechados. Bata no seu irmão, diga assim: abre os olhos, porque Deus está aqui. Aplauda Jesus.